vai comigo, o bom pastor. Bom dia, igreja. Bom dia. Bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor. Que seja um momento de conexão com o nosso Deus e de agradecimento, sobretudo, por todas as bênçãos que nos traz. Por isso, peço que mantenhamos a atenção ao culto e à ordem, que as crianças permaneçam próximas aos seus pais, os celulares se mantenham na configuração silenciosa e, enfim, essa é a nossa oração, a orientação diaconal. O texto que nos introduz esse culto hoje se encontra em Mateus 28, 19 e 20, a nossa grande comissão. Peço que leiam junto comigo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que esse seja o nosso testemunho, na nossa vida, nas nossas ações e nas nossas palavras. Agora seguimos com o prelúdio com o nosso pianista convidado, Edilson Leal.
Graça e paz, queridos. Bom dia. Com a graça de Deus, iniciamos este culto, que é um culto para nós muito emblemático. É o último culto no mês de maio, mês de organização da nossa igreja. Então, o último culto onde nós celebramos no próprio mês de organização o nosso aniversário. Nós queremos convidar o nosso presbítero em disponibilidade, Juleir, para que venha à frente, se assente junto com os demais oficiais. Temos lugar ali ao lado do presbítero Marcos, que está aí atrás. Quero convidar nosso diácono Ricardo, que ladeie nosso irmão presbítero Juleir. E ao mesmo tempo queremos convidar nosso diácono emérito, nosso querido irmão Francisco, para que também venha aqui à frente e possa sentar-se ao lado dos diáconos aqui presentes. Aqui do lado dos Jujos, ali atrás. Obrigado, Francisco, nosso diácono emérito da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Hoje, o nosso culto, ele é dirigido, conduzido pela Junta Diaconal e pelo Conselho. Ao mesmo tempo, temos a bênção de ter conosco Reverendo José Mirabô, que é o presidente do nosso presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro. E uma praxe nossa, como presbiterianos, que de uns tempos para cá tem sido apagada, diluída, não está sendo replicada, é que toda vez que o Concílio Superior ele se reúne, ele assume as jurisdições do trabalho daquela igreja local. Então, com isso, nós passamos a jurisdição deste culto e todos os atos que aqui serão realizados para o presbitério do Rio de Janeiro, presbitério que nos jurisdiciona. Assim sendo, queridos, de pé como nós estamos, ouçamos a leitura que nos convida à adoração com o nosso irmão diácono Gilmar. Lemos. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão incrustáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Cantamos com bastante vigor e alegria esse canto. Em espírito, em
faremos esta oração de adoração ao nosso Deus com o nosso irmão presbítero Elias Freitas. Falemos com o Senhor em oração. Bom dia, irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que coisa boa estarmos aqui, Senhor, com o espírito verdadeiro e sincero para Te adorar. O Senhor é o nosso Deus e nós queremos adorar o Senhor com toda a alegria do nosso coração, com a gratidão que deve marcar cada momento das nossas vidas, em especial por causa do que o Senhor fez na nossa igreja, permitindo que nós chegássemos aos 59 anos, Pai, nesse lugar ininterruptamente. Louvado seja o Senhor. Agradecemos por isso e queremos prestar esse culto de forma totalmente sincera, em verdade, como o Senhor requer de nós. Pedimos a Tua bênção, a ministração especial do Teu Santo Espírito que nos assiste nas nossas fraquezas, para que possamos, neste momento, todos nós, cada um que está aqui, Pai, cada família aqui representada, poder ter essa experiência de deleite espiritual com o Senhor na liturgia do culto. Tudo pedimos e agradecemos sempre, contando com o perdão do Senhor para as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Queridos, este é um tempo de confissão. É o nosso momento de oração silenciosa. É quando colocamos diante do Senhor os nossos pecados e declaramos e confessamos a Ele os nossos pecados. A palavra do Senhor nos convida à confissão no livro do Êxodo, capítulo 34, versículos de 4 a 6 e de 8 a 9, conforme transcrito em nossa liturgia, e a leitura alternada será conduzida pelo nosso irmão diácono Adson, vice-presidente da Junta Diaconal. Participemos e preparemos-nos para confessar os nossos pecados ao Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia. Vamos ler conforme está em nosso boletim, de forma alternada. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Todos. E disse: Senhor, se agora chegasse aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Louvado seja Deus. Ajoelhemos-nos, queridos, confessemos ao Senhor os nossos pecados em oração silenciosa, e logo a seguir, o presbítero Tiago Bolsas quebrará o silêncio com uma oração contínua. Falemos com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, estamos aqui, Senhor, hoje, de joelhos, Senhor, diante de Ti, neste momento, confessando um a um nossos pecados, Senhor. Fazendo, Senhor, nossas petições de diversas necessidades que temos, algumas que não temos nem capacidade de enxergar na saída, mas só o Senhor pode nos salvar, Senhor, pode nos acudir. Te pedimos, Senhor, neste dia de hoje, todos os pedidos aqui colocados, as pessoas que estão em tratamento de saúde, pessoas que estão com necessidades de tratamento de saúde, famílias que estão enlutadas, Senhor, aqui especialmente no nosso presbítero Haroldo, Senhor. Que o Senhor console e conforte a todos que estão enlutados, aqueles que precisam de algum tipo de auxílio na relação familiar, que precisam
algum tipo de auxílio no trabalho, Senhor, que estão procurando às vezes algum trabalho. Te pedimos, Senhor, que cada uma das petições aqui colocadas, o Senhor ouça. E também, Senhor, os pecados aqui confessados, um a um colocados, e colocamos aqui porque sabemos, Senhor, que temos feito de errado. Mas por nosso próprio mérito, nossa própria capacidade, não conseguimos, Senhor, deixar essa vida de pecado. Mas só Tu, Senhor, com a Sua mão poderosa, nos salva dessa vida, esse caminho de perdição e nos dá esse caminho de santificação, de nos tornar santos, separados, como vimos aqui na vida antes. Te pedimos, Senhor, que nos conduza neste resto desse ato, deste culto, Senhor, para que tudo corra conforme a Tua vontade, não por nosso próprio mérito, mas porque Teu Filho Jesus nos coloca no caminho certo. É o que te pedimos, agradecendo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor, promessa da graça, Salmo capítulo de número 32, verso de número 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Em nome de Jesus Cristo, somos perdoados. Perdoados de nossos pecados, saudemos-nos uns aos outros com a paz de Deus. Pai de Cristo, Daniel, Pai de Cristo, Daniel, Senhor, louvado seja Deus. Lara, Miguel, Pedro Martin McFly, RL 100, Maria Liz, Samuel, Alicia, tem mais alguém que eu não chamei? Nicolas, nosso Spider-Man. Isso, cuidado aqui, que aqui tá, hoje está com água. Isso. Faltou alguém? Todos aqui presentes? Crianças, vamos sentar? Isso, vamos sentar. É bom sentar? É bom, né? O microfone sem fio está me fazendo uma falta, senão já tinha circulado aqui em vocês todos. Crianças, vamos conversar um pouquinho de forma séria? Lara, Miguel, Alicia, Pedro Martin McFly, RL 100, Maria Alice, Nicolas. Vocês sabem qual que é o ciclo da vida? A vida, nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e depois o quê? Morremos. Alguém gostaria que morresse uma pessoa que a gente ama tanto, o papai ou a mamãe? Alguém gostaria disso? Mas isso vai acontecer, não vai? Por quê? Porque nós somos seres humanos. Quando eu cheguei aqui na igreja, 14 anos atrás, eu subi essas escadas com uma facilidade. Agora eu já fico perguntando para o entregador se ele pode deixar perto da escada, para quando eu carregar já está mais pertinho. A vida é isso. Mas vocês precisam aprender uma coisa. Quando se está com Cristo, quando se vive com o Senhor Jesus, a nossa forma de lidar com a morte é diferente. Sabe por quê? De vocês que estão aqui, de tudo que vocês já ouviram e aprenderam na escola bíblica dominical, quantos têm plena certeza, pela fé, mediante a salvação em Cristo Jesus, que quando morrerem estarão com o Papai do Céu? Quantos têm essa certeza?
Dona Lara, você não tem essa certeza, não? Aí, cadê a Alicia? Não tem essa certeza, Alicia? Tem sim, você só está tímida. Tá certo. Queridos, você tem, claro. Na semana passada, se lembram do presbítero Haroldo Pereira? Lembram dele? Aquele senhorzinho simpático com aquele cabelinho flocos de neve? Para nós, dá a impressão que ele sempre teve aquele cabelo branquinho, flocos de neve. Quando a Stephanie chegou na igreja, que ela foi apresentada à igreja, Stephanie no meu colo olhou o cabelo dele assim, botou a mão, afundou a mão no cabelo dele e fez assim, ó, para ver se tinha gosto de algodão doce. Vocês vejam como são as coisas? Nosso presbítero amado, querido presbítero Haroldo, está com o Senhor. E vocês vão ver aqui da frente, e eu quero de vocês bastante atenção, muito silêncio. Vocês vão ver como nós, presbiterianos, como nós reformados, como nós, membros do presbitério do Rio de Janeiro, membros da Igreja Presbiteriana da Tijuca, como nós lidamos com a morte. Primeira coisa que nós fazemos ao lidar com a morte é se preocupar com quem? Com quem já está com o Senhor ou com quem está vivo conosco? Se preocupar com quem? Com vovô já está com o Senhor. E a vovó, como ela está? A mamãe na pregão. A mamãe, como é que ela está? E o papai? E os seus tios? Então, tá tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Poxa, me adiantou meia hora de trabalho. É o seu tio. E com ele também está tudo bem. Que bom. Nós nos preocupamos com os vivos. Porque o vovô Haroldo já se encontra com quem? Aonde? Lá no céu. Onde que fica o céu? Lá na nuvem. E quando o avião sobe na nuvem e não encontra nada? Lucas 17, 21 diz que o reino de Deus está, sabe aonde? Dentro do coração do homem. Onde está o reino de Deus? Está depois daquela nuvem que o avião passa e não vê nada, ou está aqui dentro de nós? Dentro de nós. Onde que o vovô está então? Que está dentro de? Exatamente. Nós vamos agora orar com a família. Prestem bem atenção, porque no futuro vocês celebrarão este ato com todos aqueles que estiverem sofrendo a saudade de uma pessoa muito querida que está com o Senhor. Nós queremos convidar Carmen para vir à frente, ladeada de todos os filhos do nosso presbítero Haroldo, bem como noras, genros, netos, bisnetos e afins. Família de frente para a igreja. O que nós temos aqui, igreja, é o resultado, é o fruto. E quero convidar até o Paulo também para vir à frente. Mais algum familiar que eu não estou enxergando? Crianças, por que eles foram chamados à frente? Para que a igreja os identifique. A Bíblia diz que devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar também com quem chora. Mas se nós não ouvirmos, como nós vamos saber quem está alegre e quem está triste? Igreja da Tijuca, o que nós temos aqui em nossa frente
é uma parcela da família do nosso querido presbítero Haroldo Pereira. Ao mesmo tempo, a vida do nosso querido e amado irmão, ela não encerrou-se apenas para estes que aqui estão. Pelo contrário, se nós pedíssemos para que todos aqueles que foram abençoados pela vida do presbítero Haroldo, e aliás faremos isso, por favor, aquele que foi abençoado, que sentiu que Deus usou a vida de seu servo Haroldo para abençoar diretamente a sua vida, queira levantar uma de suas mãos. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Queridos, peço que a família se vire para cá. Crianças, olhem o semblante dos familiares. Olhem o rostinho de cada um deles. Sabe o que é isso? Gente que não tem arrependimento nem remorso, porque amou o que devia amar em vida. Porque fez o que podia fazer em vida. Honrou quem devia honrar em vida. Por isso a serenidade do rosto, a certeza de que fez o que poderia ser feito. Palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 20, verso de número 7. O justo caminha na sua integridade. Felizes são os seus filhos depois dele. Essa é uma mensagem para todos os filhos. O justo caminha na sua integridade. Felizes são os seus filhos depois dele. Vocês têm todo o direito à tristeza, porque perder a presença física do Haroldo é perder 5 universos. Mas vocês não têm direito a dizer que isto é um caso de infelicidade, porque a palavra do Senhor diz que quando o indivíduo é justo, quando ele passa, os seus filhos herdam, absorvem, transbordam esse estado de espírito do justo que era a felicidade. É o que está escrito. E é um fato. Conversando aqui, na boca pequena com o Nicolas, ele descreveu cada um e disse que estavam todos bem. É a felicidade do justo que os filhos herdam. Ato contínuo, Isaías capítulo 46, 4. Crianças, prestem atenção. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, diz o Senhor, e ainda até os cabelos brancos eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Vocês, crianças, estão aqui pequenininhos, dependem dos pais para tudo. Mas a palavra do Senhor diz que quando vocês ficarem velhinhos, igual a nós que estamos aqui na frente, o Senhor continuará sendo o mesmo. O mesmo que trazia vocês para a igreja, que trazia eles também para a igreja quando eram pequenos, Deus permanece o mesmo. E a palavra ainda diz que o Senhor leva, carrega e salva. E foi o que aconteceu com o nosso querido irmão. Em toda a sua vida, em todas as dificuldades, ele era levado, carregado, Quantas vezes íamos no hospital e ele reclamando do quê? Porque ali era um hotel, era chato, toda hora vinha um para tomar conta da vida dele. Quantas vezes ele passava mal na Topilux, que a Dani uma vez me confidenciou: pastor, papai é chato com o negócio de saúde, não quer ir no hospital. Falei, o quê? Ele fica rabugento. Haroldo rabugento, eu não consigo enxergar isso. Ele fica, pastor, ele não quer, etc e tal. Até um dia que eu fui no hospital e ele estava bola. Era um hospital que fazia, acontecia, e tudo que ele queria era o quê? Sair fora e ir para casa. Ele era levado, lá no hospital era carregado, depois recebia alta, era levado para casa. Em casa todo mundo ajudava, ele era carregado. Mas a diferença entre nós e Deus é que Deus não apenas leva e suporta, ele também faz o quê? Ele salva.
De tal modo, queridos, que qualquer dúvida que nós temos, segundo a nossa fé, qualquer dúvida que nós temos, para onde irei, para onde vou, será que vou para a eternidade? Sabe quem pode responder isso? A cruz vazia de Cristo. Porque só o amor de Cristo derramado por nós em vida e morte de cruz, é que nos convence que nele nós temos lugar. Somente isso. E vocês, nesta manhã, são responsáveis por um legado que esta igreja para sempre irá referir-se. O legado de um homem muito bom, muito honesto, abnegado, que cuidava de todos de sua família sem distinção, extremamente engraçado e não tinha tempo ruim para nenhum tipo de piada. Ao mesmo tempo, tinha a doçura de conversar olhando no olho e saber o que você sentia. E era de uma lealdade impressionante. Quero convidar a igreja a colocar-se de pé. Quero convidar as crianças a colocarem-se de pé. Estendamos nossa mão direita à frente como forma de abençoar esta família. E falemos com o Senhor. Pai bendito, neste tempo cuja família busca e é confortada e consolada pelo Senhor, o único movimento que temos é de gratidão, por termos a oportunidade de viver mais do que com um homem bom, mas como servo do Senhor. Servo do Senhor como marido, como pai, como genro, como sogro, como filho. Servo do Senhor como diácono, como presbítero, como cristão. Servo do Senhor como empresário, comerciante. Servo do Senhor representando a igreja do presbitério. Servo do Senhor fazendo tantas coisas que o tempo ainda há de revelar de tantas boas obras que ele fazia e que a sua mão direita não compartilhava com a esquerda. Que o Senhor permaneça abençoando a família, abençoando sua esposa, todos os seus filhos, e dá que uma vez que o justo passou, que a felicidade dele repouse sobre seus filhos. E muito obrigado, porque nada faltou para que teu servo cumprisse o que diz a tua palavra, sendo levado, carregado e salvo por ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Convido o conselho e a junta diaconal a darmos nossa destra de fraternidade, sentai-vos crianças, a nossa destra de fraternidade a todos os familiares aqui presentes. Amém. Deus abençoe muito. Parabéns. Irmão querido, Deus abençoe. Márcia, Deus abençoe. Anderson, Deus abençoe. Alexandre, meu irmãozão, Deus te guarde. Judá,
Crianças, podem retornar para os vossos lugares. Apenas um instantinho, depois vocês vão voltar para cá. Pode passar. Damas primeiro. Volta para o lugar lá junto com a mamãe, papai e vovó. Depois nós vamos para a salinha. Samuel, puxa aí a fila dos homens. Vai lá, Nicolas. Isso. Oi, Ricardo, você foi junto da fila dos homens da esquerda? Convido o conselho a vir à frente. Convido o nosso irmão, segundo secretário, a fazer a leitura das pessoas as quais nós hoje temos a alegria de receber como membros da nossa igreja. Fazer liturgia é uma coisa muito delicada, porque a liturgia tem que ter uma fluidez. E quando nós agendamos o ato gratulatório do Haroldo, uma coisa que ficou muito clara no meu coração, que imediatamente após nós tínhamos que recepcionar nossos novos membros, porque foi fruto também do trabalho dele. E o nosso querido e amado presbítero, uma coisa que ele era alegre. Nas reuniões de recepção de membros, sempre aquela armadilha que ele fazia comigo, dizendo, tem um texto muito conhecido, né, reverendo? Abacuque 3, abre aí por favor, eu sem Bíblia, sem nada. Aí até que teve um dia, ele falou um texto muito conhecido, recepção de membros, abra, reverendo, Abacuque 3,17, ele está aqui, Haroldo, por favor, procura aí, estou sem óculos. Ele, peraí, eu sei de cabeça. Aí falou. Ele era muito alegre e gostava quando a igreja recebia membros. E é isso que nós vamos fazer agora. Porque em meio à perda, o ministério dele permanece nesta igreja que sempre foi dele. E esses frutos são os frutos de todos aqueles que vieram antes de nós e que partiram durante este processo. Conforme o nosso segundo secretário for fazendo a leitura do nome pela forma como será recebido, peço que a pessoa coloque-se, por favor, de pé. Selma Cardoso Leite. Selma. Aurimar Pereira Dias. Conforme forem chamados, podem vir, por favor. Lucimar Nascimento Dias. Daniele Lopes de Mesquita. Daniel José Arruda de Souza. Roberto Alexandre Vitória de Moraes Filho. Fabiana Prado de Moraes. Lavínia Prado de Moraes. Louvado seja Deus. Há o descritivo de como eles serão recebidos nesta manhã? Sim. Selma Cardoso Aurimar e Lucimar, jurisdição a pedido. Profissão de fé e batismo, Daniele Lopes de Mesquita. Profissão de fé, Daniel José de Arruda de Souza e Roberto Alexandre Fabiana Prado e Lavínia de Prado de Moraes, jurisdição ex officio. Perfeito. Pedir para o nosso primeiro tesoureiro fazer a entrega de certificados a cada um dos irmãos. Os que estão aqui à frente acabou, né? Temos mais algum certificado aí? Então, por favor, peça para o nosso secretário fazer a leitura do nome. Marcelo Ferreira Rodrigues. Quem?
Marcelo Ferreira O Rodrigues. senhor conhece? Conhece? Quem é este? Que é? Então, Marcelo Ferreira Rodrigues. Cadê o certificado do Marcelo? Louvado seja Deus. Marcelo, quero convidar você ali à frente. Nosso irmão, tá com seu pai, né, Marcelo? Nosso irmão Marcelo Ferreira Rodrigues foi membro de nossa igreja durante anos. E nessa história mais recente, houve um tempo onde ele se ausentou dos trabalhos. Fizemos o que a nossa Constituição diz, que é colocar em rol separado e, passado o período de ausência, excluir do rol de membros. E o Marcelo permaneceu em rol separado ao longo de todo esse período. Cuidou da saúde, encerrou o negócio, permaneceu trabalhando onde sempre trabalhou e de uns anos para cá recebeu vários desafios em termos do cuidado com a sua saúde, os quais, literalmente, para quem o conheceu no Antigo Testamento, ou seja, antes da pandemia, né, no AP, antes da pandemia, nós temos literalmente um novo homem aqui conosco, mas mantendo aquele mesmo coração que tanto nos abençoava. E nós queremos fazer algumas perguntas, Marcelo, nesse microfone aqui, tá bom? Alô, obrigado, Luiz. Queremos fazer algumas perguntas, porque você não participou da reunião do conselho, porque era uma surpresa do seu pai. Mas o conselho não pode se esquivar de fazer as perguntas a você, como fez a todos os demais. Marcelo, como você descreve sua vida com Deus, sua experiência pessoal com Deus? Uma igreja. Eu sou muito bom de falar assim na frente de todo mundo, não, mas. Bom, minha vida com Deus sempre foi. Assim, sempre estive na igreja, desde pequeno, era da igreja católica, né? E fiquei muitos anos lá. E depois, quando meus pais vieram para cá, eu vim para cá também, né? E sempre, né, com meu pai me orientando tudo, né, seguindo, né, dentro dos ensinamentos de Jesus. E nesse período agora que você citou, né, eu abri um negócio em 2019 e acabei me afastando porque era de domingo a domingo, então foi meio complicado, né? Quer dizer, eu deveria ter vindo, né, mas a correria do dia a dia acabava me afastando. E no final em abril de 22, de 19 eu abri o negócio, deu a pandemia, e em 22 eu encerrei o negócio. Mas também em 22, né, em abril, eu descobri que eu estava com câncer na parótida, na glândula da saliva. E foi assim, tive que fazer cirurgia para remover, eu fiz 33 sessões de terapia. E foi um período difícil, né, porque além da questão do negócio que eu tinha fechado, que não acabou não dando certo, veio a questão da doença também. Mas sempre eu tinha certeza que, tanto que desde o dia que eu soube, né, que estava com câncer, eu não me preocupei em nenhum momento, porque eu sabia que ia dar tudo certo, porque Deus estava comigo e ia dar tudo certo. E foi assim que aconteceu. Eu estou ainda fazendo acompanhamento médico, né? Inclusive amanhã eu faço mais uma tomografia para acompanhar, vai completar agora 4 anos, está faltando mais um ano. E eu ficava assim, eu queria voltar, né, para a igreja, mas assim, eu teve um período que eu fiquei meio que off de tudo, né? Até eu não queria marcar nada com ninguém. Até se você vai me chamar para ir para a praia, eu não queria nem saber. Eu queria só ficar em casa e descansar, porque foi assim, tudo junto foi muito cansativo. Aí agora, nesse ano,
resolvi que eu tinha que voltar. Eu estava sentindo vontade de voltar, só que eu sempre continuava. E quando chegou agora no domingo de Páscoa, foi o dia que eu retornei e comecei a voltar a frequentar a igreja novamente. E é isso. Mas sempre tive a certeza que ia dar tudo certo. E na sua vida espiritual cotidiana, a prática da oração, leitura da palavra, meditação, você tem ao longo do tempo readquirido, tem permanecido nesses caminhos? Sim. Voltei todo dia à noite eu leio a Bíblia, oro, converso com o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos do conselho se encontram satisfeitos? Louvado seja Deus. Então, falou tão bem, diz que não tem intimidade, falou tão bem. Pedir para o Marcelo ficar junto dos seus irmãos, que serão recebidos nesta manhã. E nós queremos chamar a primeira pessoa, a nossa irmã Daniele, que vai ser recebida pelo ato do batismo e logo a seguir sua pública profissão de fé. Quero ajoelhar-se, meu irmão, por gentileza. Nós vamos, nesta hora, orar, agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos concede neste momento tão oportuno de recebermos pessoas que para nós são irmãos em Cristo. Convidar o presbítero Tiago a fazer esta oração de gratidão por este tempo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, por ter feito este trabalho de trazer seus filhos, Senhor, seus separados, seus servos para a obra de Deus. Trazer eles para aqui, para a Tua casa, Senhor, Presidente Juca, que está aqui cantando um pouco da palavra de Ti, Senhor. Te agradecemos por essas pessoas que estão aqui retornando à igreja ou participando agora da profissão de fé, por transferência e também, Senhor, pelo batismo. Te agradecemos por mais pessoas que estão participando agora na convivência como corpo de Cristo nesta igreja da Tijuca. É o que te pedimos, agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero me dar certificado, querida, pedir para o irmão segurar. Louvado seja Deus. Daniele, minha querida e amada irmã, filha de Deus, por adoção em Jesus Cristo, pela graça, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Louvado seja Deus. Queira colocar-se de pé, minha querida irmã. Onde é que está o Benício? Benício, por favor, venha aqui à frente. Obrigado. Deus utilizou a Ana Luz para que você conhecesse essa igreja. Deus utilizou você para que a mamãe conhecesse essa igreja. Deus utilizou a Ana Luz para que você tivesse intimidade com Jesus. E a sua mãe passou a ter muito mais intimidade com Jesus depois que você foi mostrando para ela que intimidade é essa. Parabéns. Parabéns. E que assim mais amigos, mais pessoas queridas sejam influenciadas positivamente por vocês. Que Deus os abençoe. Ok? Benício, fica do lado da mamãe. Cadê o diploma da... Isso. Obrigado. Vou pedir para que todos vocês se coloquem de frente para a igreja, para que nós possamos fazer a leitura da nossa aliança. Pode pegar um diploma para mim, Marcos, por favor. A profissão de fé, ela é um momento onde nós declaramos publicamente aquilo que o Senhor já fez em nosso coração. E o ato de professar a fé é tão somente, dizer com os lábios o que Deus já fez em nosso anterior. Peço aos nossos novos membros que, por favor, façam a leitura do credo apostólico em voz muito alta para que toda a igreja possa ouvir. Leiamos. Creio em Deus Pai, novos membros, está fraquinho. Vocês estão chegando agora, vocês estão com gás 1000.
É refrigerante que nunca foi aberto, gasta total. Vamos lá, credo apostólico? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ao lado temos o texto da minha aliança com Deus. Da mesma forma, leiamos a uma só voz. Vou pedir ao nosso auxiliar de diaconia Daniel, que fica aqui ao meu lado, para que nos auxilie na condição desta leitura. Leamos. Me comprometo esta linha de baixo para que os irmãos assinem o próprio nome e a data de hoje. Ok, queridos? Peço que a igreja coloque-se de pé. A igreja ouviu. Cadê o seu pai, Daniel? Cadê o Alisson? Cadê? Pedi para você ficar do lado do seu pai ficar aqui junto com vocês. Isso. Uma vez ouvidos nossos novos membros, a igreja ouviu as suas declarações e promessas? Sim. A igreja se compromete a orar pela vida espiritual de cada um destes novos membros? Sim. A igreja se compromete a servir de fonte de apoio nas circunstâncias adversas que a vida traz a estes novos membros? Sim. A igreja compromete-se a sustentar espiritualmente e, se necessário for, também auxiliar financeiramente os nossos novos membros para que passem por toda e qualquer adversidade ou circunstância, recebendo o cuidado dos domésticos da fé? Sim. Louvado seja Deus. Estendamos nossas mãos e abençoemos nossos queridos irmãos. Graças te rendemos, Senhor, pela bênção deste dia. Obrigado por esses 8 irmãos que são recebidos nesta manhã, nesta casa. Que o Senhor permaneça abençoando a vida de cada um deles, cada família que eles representam, e dá que este tempo fique registrado na mente deles como um novo tempo de novas amizades, novas experiências, novas conquistas, novos conhecimentos, crescimento espiritual, novidade de vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos novos membros, quando vocês virem aqui para o conselho, quando vocês estiveram na reunião do conselho, na última quinta-feira, todos vocês disseram em linhas gerais, e até mesmo Aurimar, o
e sua esposa nesta reunião de hoje de manhã disseram com todas as letras uma palavra que ficou gravada em nossos corações. Aqueles que já eram da igreja e aqueles que estão chegando agora, todos, sem combinar, é óbvio que ainda não se conheciam, afirmaram categoricamente que estar na igreja da Tijuca era como estar em casa. Quando nós ouvimos isso, significa dizer que nós estamos prosseguindo em um caminho acertado, em um mundo com tantas dificuldades e perdições, quer sejam materiais, ministeriais, espirituais. Você tem 8 pessoas que dizem: nós estamos em casa. Nós nos sentimos acolhidos. E nós preparamos o diploma da Lavínia com muito amor e com muito carinho. Sabe por quê, queridos? Abrindo o coração do pastor, uma coisa que muito me escandalizou foi durante a pandemia. Uma pessoa pediu a sua transferência para uma igreja. E nós emitimos a carta de transferência, mas alguma coisa me incomodava. Os filhos ainda eram membros da igreja. E esta pessoa não pediu a transferência dos filhos. Não pediu para dar baixa no rol. Os filhos ficaram em um limbo, por assim dizer. E isso me machucou. Porque a primeira pessoa a dar destinação aos filhos são os pais. Antes mesmo do que nós queremos, nossos filhos. E vocês vieram com tanta humildade, com tanto amor, regressando à igreja, como se deve regressar, pela porta da frente, conversando com o pastor, com a anuência do conselho, culto público de recepção. Isso é entrar pela porta da frente, se chama dignidade. E quando nós estávamos lá, o conselho o tempo todo lembrando da Lavínia, era óbvio para nós que ela, na condição de menor, é óbvio que ela tem que ser recebida, porque os pais são os responsáveis. Mas eu quero que vocês vejam o diploma dela não apenas como uma proforma constitucional, mas que vocês vejam esse diploma como uma promessa de Deus que há de se cumprir. E que todos os dias, aconteça o que acontecer, vocês se lembrem. Há uma promessa que foi dada diante da pia do batismo, que a nossa filha pertence ao Senhor Jesus. E isso nunca se dissipará, porque Deus é Deus e não é homem. Amém, queridos? Convido o conselho a dar a testa da fraternidade aos nossos queridos e amados irmãos, que simbolizam o nosso cuidado e o nosso carinho. Igreja Presbiteriana da Tijuca, temos novos membros em nosso meio. Como nós os recebemos? O que dizemos a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Beijos e abraços, vocês já estão acostumados a receber e transmitir. Então, o conselho da testa da fraternidade, a igreja pode assentar-se. Onde estão as professoras, as tias, as best teachers que ficarão com nossas crianças hoje? Oi? Obrigado. Oi? Vem pra cá. Aliás, fica aqui da frente que aqui dá uma olhada. Você não molhar o sapato, fica daqui, por favor. Isso. Onde é que estão nossas professoras? O Alan, aliás, Olivia e o Alan, Gabriela, Tia Tamires. Você também é professora? Auxiliar? Graças a Deus. Esse tempo tem horas que ele tem que parar. Aurora! Aurora, vovô agora é membro da igreja, Aurora.
Vovô agora tem moral para enviar documento ao conselho para pleitear tudo. Tudo. Bolha para você não se machucar quando entrar aqui na igreja, correr dentro de uma bolha. O que a mãe está fazendo? Coitada da criança. Chegou. Pronto. Professoras, as crianças, cadê as crianças? Vem à frente, criança. Alicia, RL100, Pedro Martin McFly, Eli com Spider-Man, Lara, Miguel, faltou alguém? Maria Alice, qual que é o seu nome, my brother? Mas esse rapaz com 26 anos? 9 anos? Eis que temos entre nós a supremacia de Paulo. Com 9 anos de idade. Bom dia, querido. Coisa boa. Muito bem. Mamãe, fique à vontade para descer por ele, conhecer as salas das dependências. Fique à vontade para permanecer com ele lá. Está em casa, tá bom? Oi. Você é o Nicholas Spider-Man. Crianças, a igreja está preparada para orar? Aliás, vamos começar daqui. Os oficiais, presbíteros e diáconos e pianistas estão preparados para orar? Ué, por que não? Não, primeiro a gente... Não, peraí, Nicholas, a gente faz geral. Porque todos não estão de... Os oficiais da igreja? Sim. Posso ver? Agora sim. E a igreja está preparada para orar? Não. Por que não? Vamos aguardar os adultos abaixarem suas cabeças e fecharem seus olhos. Vamos, igreja. As crianças só dependem de vocês. Todos abaixaram os olhos? Então, oremos com o nosso querido irmão Benício. Aqui, Benício. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por estarmos aqui em tua casa te adorando. Queremos lhe pedir que abençoe-nos, não que merecemos, mas que a gente está aqui adorando, buscando de ti, pedindo perdão pelos seus pecados e também fazendo a tua vontade, a gente acha. Também queremos te agradecer que estamos aqui em tua casa te adorando. Também queremos te agradecer pela nossa casa, pela nossa alimentação, pela nossa escola, pelo nosso trabalho, por tudo que o Senhor nos dá sem nem merecemos. Essa é a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Open the door, please. Você quer dormir aqui no templo? Nesse carpete e ver filme. Vamos ver um filme sobre Lutero. Vamos aguardar o filme novo do Mel Gibson, senão vai ser violento. Esquece. Igreja, neste tempo, somos desafiados e, ao mesmo tempo, alegres, somos convidados a participar do ofertório. Neste domingo, nossa marcha da solidariedade será em prol do abrigo presbiteriano. O abrigo presbiteriano, no mês de junho, comemora aniversário. E qual que é o dia que vai ser celebrado? Dia 13 de junho. No dia 13 de junho, um sábado, nosso abrigo abre as suas portas para o culto. Após o culto, o almoço, e após o almoço tem o jejuar. Vai ter aquela... É o dia todo lá, né? Vai ter bazar? Ei, esse bazar é maravilhoso, gente. Comprar em bazar é muito bom. A roupa é excelente, é barato. Graças a Deus, eu vou confessar a vocês aqui, minha esposa só compra em bazar. Graças a Deus. Que graça alcançada.
O Gilmar, os convites estão com quem? E qual que é o valor? R$70. Então aquele churrasco todo à vontade, bebida à vontade, arroz, salpicão, tudo aquilo ali é perfeito. Então, queridos, esse é o nosso motivo hoje, a nossa marcha em prol do abrigo presbiteriano. Convido a igreja a colocar-se de pé e a leitura será conduzida pelo nosso irmão diácono Mateus Cardoso. Boa tarde, igreja. Boa tarde. Vamos fazer a leitura conforme está no boletim na página 3 de Gênesis, capítulo 14, versos 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Todos. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Igreja. Pode falar. Só avisando que hoje o ofertório se dará por marcha das ofertas, eu peço aos irmãos que venham dos últimos até os primeiros lugares, por gentileza. Senhor, ó Pai celeste,
Faça esta oração de gratidão ao Senhor pela consagração de dízimos e ofertas. E lembremos, ao longo de toda a semana, orar diariamente pelos missionários da Junta de Missões Nacionais. O missionário desta semana é o reverendo Jair e sua esposa Silvia, que estão lá no campo de Salesópolis, São Paulo. Oremos com nosso irmão diácono Luiz Moura. Oremos. Ó Senhor, meu Deus, obrigado por essas ofertas e dízimos depositados na nossa marcha de solidariedade, que possa ser para a sua total vontade que seja realizada, que o seu propósito seja alcançado, que sua obra seja concluída. Também agradecemos ao reverendo Jair e sua esposa Silvia no campo de Salesópolis, em São Paulo, que ele possa continuar sua missão da forma e da vontade que o Senhor quiser. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje, para sempre, eternamente. Façamos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Logo a seguir, o reverendo José Mirabou enfrentará sobre nós a bênção apostólica. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Reverendo, com o microfone ligado, recebamos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, hoje e eternamente. Convidamos a igreja a sentar-se. Queridos, nós vamos para o nosso processional de saída. Queremos agradecer a presença do nosso querido pianista, indicado pela mãe para estar aqui pedindo a folga dominical que caiu no dia de hoje. Obrigado, Edilson, pela sua presença. Uma bênção sempre ter você aqui conosco, de todo o coração. Nossos queridos irmãos oficiais, vamos fazer nossa forma para podermos sair. Aniversariantes do mês de maio também saem conosco.
E, mais uma vez, uma palavra da querida e amada família. Carmen, Dani, todos os demais filhos, netos, noras. Este local está impregnado da presença do amor. E nessa hora, vocês têm que agir como pastor. Sabe como pastor age? Pastor não tem direito a ter trauma de lugar. Minha avó foi enterrada no cemitério. No dia seguinte eu tenho que ir lá fazer um ofício fúnebre. Eu não tenho direito a ficar sem ir lá naquele local porque me traumatizou. Isso é bom. Porque de fato, de verdade, os locais não podem nos traumatizar. Pelo contrário, os locais são elementos que nos lembram de onde viemos e para onde queremos ir. Neste tempo que vocês aqui estão, neste local impregnado e sempre estará na presença do Haroldo, acima de tudo, permanecerá sendo a casa de vocês. E nunca se afastem do local onde a alegria contagiante do presbítero, do marido e do pai sempre estará. Amém, queridos? Carmen, por favor, vamos sair juntos. Ouçamos o nosso processional de saída e assim vamos todos para o nosso salão lá embaixo.